Vamos lá então, gente. Definição de recursos humanos. Toda organização tem em sua estrutura pessoas e cada indivíduo tem a sua essência, características próprias. Cuidar de cada um deles é um trabalho dos recursos humanos da empresa. E foi exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Recursos nada mais é do que eu achar métodos, achar formas para trabalhar com os humanos. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem suas características próprias. Tem pessoas que são mais fáceis de lidar, tem pessoas que são mais difíceis. Tem pessoas que entendem com mais facilidade, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Tem pessoas que são bipolares, tem pessoas que sempre são da mesma forma. Então, para eu trabalhar com cada tipo de pessoa, imagine uma empresa onde tem aí 200 funcionários e eu preciso, e são 200 funcionários, um diferente do outro. E eu, como recursos humanos, eu tenho que saber ter métodos, recursos para saber lidar com cada uma dessas características. Da mesma forma que uma organização precisa de recursos financeiros e naturais para se fazer presente neste mercado empresarial tão competitivo, ela também precisa de trabalho humano, trabalho pessoal. Então a gente fala que uma empresa, ela não consegue sobreviver sem recursos financeiros, ou seja, nenhuma empresa consegue sobreviver se ela não tiver dinheiro. Nenhuma empresa consegue sobreviver se ela não tiver recursos naturais, ou seja, mercadorias. Imagine você tendo que ir comprar em uma loja e não ter roupas, você tendo que ir comprar em supermercado e não ter mercadorias. E principalmente, uma empresa não sobrevive se ela não tiver o trabalho humano. Graças a Deus, felizmente, embora a tecnologia tenha tomado o lugar de muita mão de obra, algumas empresas, ou uma grande parte das empresas, ainda precisa do trabalho humano. As pessoas são diferentes uma das outras. Algumas agem por si próprias, outras dependem de uma segunda opinião. Como eu falava lá em cima, que todo mundo é diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Tem aquelas pessoas que têm opiniões próprias, é daquele jeito para elas e ninguém muda o jeito dela de ser. Tem pessoas que elas dependem de uma opinião para saber se realmente aquilo que ela quer fazer ou aquilo que ela está fazendo está certo. Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Imagine nós mulheres, se nós tivermos que sair para comprar uma roupa, a gente vai sozinha, sem problema nenhum. Pode ser que vá alguma amiga junto, mas a gente também não liga se tiver que ir sozinha. Dificilmente a gente vê o homem fazer isso. Normalmente ou o homem vai com a namorada, ou com a mãe, ou com um amigo, mas ele sempre tem alguém do lado dele para acompanhar. Vamos fazer o oposto agora. Se nós mulheres tivermos que ir em um barzinho, em uma balada sozinhas, acredito que nós não teríamos coragem de chegar em qualquer lugar que seja onde tenha uma grande movimentação, sem saber se vai ter alguém nos esperando, se vai ter alguma amiga nossa naquele ambiente. Diferente do homem. O homem, independente de ter um parceiro que vá com ele ou não, se ele tiver a fim de ir, ele troca de roupa e ele vai. Então, depende, Tem pessoas que elas agem em um momento por si sós e tem pessoas que, por um determinado momento, ela tem aí uma segunda opinião. As empresas estão em busca de colaboradores, pessoas que possam contribuir de alguma forma para ajudar no crescimento e desenvolvimento da organização. Por outro lado, os colaboradores estão em busca de uma empresa que possa suprir suas necessidades, utilizando-se de sua mão de obra. Então isso aqui nada mais é do que uma barganha, que nós chamamos, uma troca, De um lado a empresa precisa de pessoas
que possa ajudar no seu crescimento, que possa ajudar na criatividade, que possa ajudar a desenvolver a empresa. E por outro lado, eu tenho nós, colaboradores, que estamos em busca de um trabalho dentro de uma empresa para suprir as nossas necessidades do dia a dia. Aqui eu tenho a parte estratégica e técnica, que seria a parte de recursos humanos, e do outro lado a parte de departamento pessoal. E a gente percebe que são, totalmente separados da parte estratégica da parte técnica. O que seria a parte estratégica de recursos humanos? Recrutamento e seleção de pessoal, que foi aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Eu analisar currículo e selecionar as pessoas dos currículos que são aptos para poder fazer a entrevista. Adaptação ou integração do colaborador. Eu adaptar e fazer um tour pela empresa, explicando, mostrando para o novo colaborador da empresa todas as áreas que existem, aonde fica as principais áreas da empresa. É realmente eu integrar ele como alguém da família na empresa. Treinamento e desenvolvimento de pessoas. Também é de dever do RH treinar essa pessoa, como eu já disse, para a vaga que ela vai se iniciar, e também desenvolver ela caso ela queira um plano de carreira dentro da empresa. Avaliação sobre planos e benefícios, e também falar sobre planos que a empresa tem e os benefícios que a empresa dá a esse colaborador. Do outro lado, a parte técnica, que eu digo que é a parte mais teórica, então eu tenho documentos, contratações e legislações. Nós trabalhamos muito com o livro da CLT. Todos os documentos necessários para admissão, como funciona a contratação e o que diz a legislação. Cálculos de tributos e benefícios, então é de dever do departamento pessoal calcular INSS, calcular contribuição sindical, calcular fundo de garantia. Também calcular toda a folha de pagamento entre vencimentos e descontos dos funcionários, para que ele possa saber o salário líquido dele. Também fazer cálculo de 13º, de férias, de rescisões e homologação. Mas isso depois a gente vai ver com mais tempo, quando nós começarmos a iniciar a aula de departamento pessoal. Dentro do processo de recrutamento, eu posso fazer ele de duas formas, interno e externo. Então vamos começar com o interno. É aquele que a empresa dá oportunidade de promoção, de função para um colaborador que já se faz presente na organização. A vantagem deste processo é que ele pode se tornar mais rápido para a empresa, com menos custos e com um perfil já definido dos colaboradores disponíveis da organização. Então, quando nós falamos de processo interno, ele tem o lado bom e ele tem o lado ruim. O lado bom é que eu não preciso sair lá fora para poder procurar alguém dentro da empresa. Então, eu tenho um custo menor, porque eu já tenho um perfil que, na verdade, é o que a empresa está desejando. O lado ruim é que se eu não fizer ele de forma correta, pode acabar acarretando algumas conversas inadequadas para a pessoa que está realizando esse processo. Por exemplo, eu estou fazendo um processo seletivo e internamente, só que eu já sei quem é a pessoa que eu quero colocar na vaga. Eu acabo dando algumas ênfases a essa pessoa. Com certeza, se isso vazar dentro da empresa, vai começar a sair alguns comentários que pode, de repente, acarretar aí em alguns problemas para a pessoa que está, vamos dizer, que o gestor que está fazendo a entrevista. Também é válido ressaltar que esse tipo de processo que tem que ser realizado com muito cuidado, uma vez que se trata de uma concorrência entre os colaboradores, causando aborrecimento e desmotivação. Se eu fizer certinho, como nós vamos ver na próxima aula,
que é a forma correta de fazer esse processo, pode ter certeza de que as pessoas vão entender o porquê que aquela pessoa que conseguiu a vaga. Agora, se eu fizer ele de qualquer jeito, dando vantagem a algum outro candidato, nos próximos processos internos que tiver, alguns não vão querer fazer porque eles não acreditam mais que esse processo seja verdadeiro. Isso acarreta desmotivação. Uma empresa com funcionário desmotivada, ela não produz.